Hello, titia chegou! Bora para um Vital Responde, minha gente. Bora lá. Gratidão imensa, irmão Vital Froze, pelo esclarecimento. Será que estou a ter uma resistência em não gostar do emprego que tenho hoje? Tenho chefes pessimistas, isso me deixa desconfortável. O Vital responde. Já escrevi aqui muitas vezes que ninguém vai ficar onde não se sente bem. Preste atenção, pois isso pode estar te indicando que um ciclo vai se fechar. Talvez surja uma oportunidade de mudança de emprego em breve. Abraços de luz. Olha, gente, eu costumo dizer assim, você passa mais tempo no trabalho, né? Principalmente quem está na área corporativa. Você está num ambiente em que você não se sente bem, é algo tremendamente complicado. E realmente, talvez seja aí um indicativo de um fechamento de ciclo, né? Porque nós estamos vivendo uma fase onde a alma tem gritado pelo que ela quer realizar, pelo que faz sentido para ela, pelo que realmente é significativo, importante. Não é mais uma questão só de sobrevivência. Aliás, essa palavrinha terrível, né? Sobrevivência. É uma questão de se realizar enquanto alma. E muitas vezes não é nem o trabalho em si, é o ambiente. Por quê? Energias dissonantes se repelem. Então, você estar no mesmo ambiente, né, com pessoas numa vibração ou numa energia diferente da sua, é um sinal. E esses sinais precisam ser considerados. Esclareceu mais uma vez diversos aspectos, Vital. Ainda assim fica a pergunta, como exatamente proceder para atingir a tal cura da ancestralidade? Por gentileza, me dê uma dica. E o Vital responde, compreendendo que tudo foi aprendizado, mesmo quando fizemos algo que nos arrependemos depois, ou então quando sofremos algo que nos machucou muito. Abraços de luz. Tá aí, né? Mais uma vez, só para reforçar. Aprendizado. Essa é a palavra que a gente precisa registrar aqui. Tudo foi aprendizado. 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 E olhar para trás com esse olhar de fato de gratidão por ter experienciado aquilo que nos trouxe o aprendizado. Por mais que tenha sido desafiador, seja porque nós fizemos algo do qual nós nos arrependemos ou porque alguém fez algo que nos feriu, não importa, tudo é aprendizado. Isso é um caminho para a cura, né? Minha Nossa Senhora, tem um comentário aqui que parece o tamanho, parece o texto do Vital. Rapaz do céu, é do tamanho do texto. Peraí, tá, minha gente, que deu uma travadinha básica aqui, aí eu tenho que esperar a boa vontade. Amigo Vital, me tira uma dúvida. Os extraterrestres Greys são do mal? Vital responde. Assim como a maioria dos reptilianos, sim. Porém, sempre há alguns que se redimem e tomam o caminho da luz. Abraços de luz. Todo ser humano é do mal? Ou do bem? Não. É a mesma coisa, no meu entendimento, com qualquer outra raça que habite qualquer outro planeta. Não dá para dizer 100% dos Dracos, dos reptilianos, dos Greys. Não dá. Não dá. Não dá. Seria um horror, né? Seria um horror isso, por sinal. Gratidão por mais essa mensagem tão edificante. Eu sinto uma limpeza em minha vida. Estava com medo, mas não sei como tenho tanta certeza do que quero para a minha vida agora. Mas por que me sinto como se estivesse amarrada para seguir meus sonhos? Parece que alguma coisa está me segurando. Estou ficando irritada com isso. Tenho projetos e esses não estão se desenrolando. Por que será? Vital responde. Esta é uma resposta que está dentro de você. Pode ser culpa, medo ou necessidade de desapegar. Só você pode saber o que realmente está te segurando. Abraços de luz. Ô, gente, a gente tem uma dificuldade, né, de confiar no que a gente sabe.
Muitas vezes a gente já sabe, a gente tem as respostas, mas parece que a gente sempre precisa ouvir de fora para validar. E isso é natural dentro da dinâmica, né, e do contexto aí da vida humana. Mas quando a vida da gente trava, é preciso observar se isso não é um auto-boicote, se isso não é realmente medo, culpa, apego, né? A gente está sendo empurrado aí a desapegar. Sempre existe uma resposta. Se a gente realmente silenciar e observar, a gente chega nela. Realmente nós estamos assim sendo muitíssimo chamados a ouvir a nossa alma e a acreditar nessa vozinha interior, né? Na intuição, na percepção que nós temos, que ultimamente anda aguçadíssima. Gratidão por compartilhar tão precioso ensinamento, irmão Vital Froze. Sempre me culpei por minha filha não ter pai. O pai dela desencarnou quando ela tinha 4 anos. Eu tinha 26 anos. Difícil de entender que eu tinha. Eu vou pular essa parte aqui que eu não entendi, mas vamos lá. Ela cresceu sem um pai. Eu fui pai e mãe e compensei a falta do pai dela com coisas materiais. Fui ausente na vida dela, pois tinha que trabalhar muito, pois fiz muitas dívidas com a doença do pai dela. Tenho problemas em demonstrar amor e carinho por ela. Acredito que ela me culpe por muitas coisas que fiz, que pensava ser o melhor para ela. Temos muitas dificuldades ainda hoje no nosso relacionamentos. Moramos no mesmo pátio, em casas separadas. Ela tem um filho autista, que é o amor da minha vida, e dependem de mim financeiramente. E sou eu que faço todas as idas e vindas aos terapeutas de segunda a sexta, toda manhã. Pergunto, irmão, sei que me comprometi a fazer isso em minha reencarnação, mas por que é tão difícil nós vivermos em harmonia com amor e respeito? Gratidão, namastê, resposta do Vital. Talvez ainda falte a compreensão da vida. Os relacionamentos são laboratórios de alma. Corrige-se o passado e constrói-se o futuro. O texto de hoje dá alguns parâmetros sobre isso. Veja como você se culpa até de algo que não foi você que criou, como a falta do pai para a tua filha. Ele desencarnou porque era o plano de alma dele. Quanto a tua filha, também sabia que teria o seu pai desencarnado, ainda que em tenra idade. Você não precisa assumir a responsabilidade que não é tua. Seja o melhor, dentro das possibilidades, e tudo estará bem feito. Abraços de luz. Eu ia falar exatamente disso, né? A pessoa se sentir culpada por algo que não tem nenhuma relação com ela. Que foi o fato, né, do esposo, no caso, o pai da filha dela, ter desencarnado. Veja como Cacilda Becker, como a gente foi conduzido ao longo da vida a ser para-raio de culpa, né, gente? É lógico que a questão dos relacionamentos familiares é uma questão importante e muito... É o grande laboratório, de fato. Mas há que se entender que é uma via de mão dupla. Às vezes a gente quer se relacionar bem com a pessoa e a pessoa não quer se relacionar bem conosco. Aí precisa se tomar uma ação. Mas quando o que falta de repente, né, é a falta de compreensão, até mesmo de diálogo. Veja, ela diz que tem dificuldades de expressar amor. E às vezes é tudo o que a filha quer ou precisa. E aí a filha às vezes tem dificuldade de expressar amor e é tudo que a mãe quer e fica nessa roda. Tem uma historinha que eu acho interessante, eu não vou lembrar em detalhes, mas diz o seguinte. Era um casal que vivia numa situação muito difícil, tudo muito contadinho. E todo dia, de manhã, eles compravam um pão. E a mulher pegava o pão, tirava o miolo
e dava, né, a parte do pão, a casca do pão, para o marido poder comer, e ela ficava só com o miolo. Isso foi durante muitos anos. Até que um dia, ela resolveu fazer o contrário. Ela comeu a casca e deixou o miolo para ele, e ele agradeceu. Ela falou, mas você a vida inteira comeu só a casca, hoje eu troquei. Ele falou, mas eu sempre gostei do miolo. Você nunca me perguntou se eu queria casca. Então passaram toda uma vida um comendo, né? Ela comendo só o miolo e ele só a casca, sendo que na verdade ele gostava do miolo e ela da casca. Gente, desculpa aí se eu fiz confusão, mas para vocês entenderem que às vezes a gente passa uma vida inteira querendo adivinhar o que o outro gosta ou com medo do que o outro vai fazer e a gente não faz. Eu já li um texto aqui, o poder do eu te amo, o quanto isso é transformador na vida das pessoas. Uai, e por que não fala? O que pode acontecer de você dizer eu te amo para uma pessoa e ela não corresponder? Isso diminui o teu amor por ela? É amor mesmo? Que diminui porque ela não corresponde? Talvez ela precise de um tempo para criar a coragem de corresponder verbalmente. Vocês que estão me ouvindo agora e que têm dificuldade de expressar amor por alguém, pense nisso. Talvez a pessoa esteja esperando só ouvir. Talvez no primeiro momento ela não tenha coragem de fato de retribuir. Nem por isso deixe de expressar o seu amor. É disso que o mundo precisa. Querido Vital Froze, a minha limpeza está sendo realizada através de sonhos. Ontem tomei consciência, começou desde o final de semana. Hoje estou mais consciente para entender. As informações vêm chegando, analiso, procuro entender, ressignifico. A cura vem apenas com o entendimento da situação ou existe outra forma? Vital responde. A cura vem de todas as formas, pois é um processo natural. Na maioria das vezes, ela vem pela dor, pois a alma encarnada tem a mania de optar pela lei do menor esforço. Mas podemos escolher outros métodos mais difíceis, porém que poderiam evitar a dor. Abraços de luz. Talvez esses métodos mais difíceis sejam justamente, no meu entendimento, tá, gente? Aqueles em que a gente só precisa deixar a essência falar. Porque veja, pela dor, pela resistência, pela não aceitação, pelo amor, pode ser mais difícil para muitos, mas evita a dor. O amor, o perdão, a compaixão, o respeito, o entendimento, a compreensão, o perdão, a alegria, a gratidão. Mas eu acredito que muitos já estão entendendo a importância de deixar fluir e de ir de fato pelo amor. E outra coisa, né, gente, existem aí, né, a cura, você, necessariamente, no meu entendimento também, você não precisa entender a situação. Tem coisas que a gente carrega que é de vidas passadas. Como é que eu vou entender o que eu fiz lá trocentas encarnações atrás? Aí eu uso o quê? Que técnica que eu sempre falo aqui para vocês? Ho'oponopono. Ele vai curar tudo aquilo que precisa ser curado, memórias compartilhadas, memórias de dor, traumas, crenças, bloqueios, dores, tudo. Por isso que eu falo, use e abuse de Ho'oponopono, minha gente. Eu agradeço muito todos esses esclarecimentos, estou lutando para me manter esperançosa em tudo que virá. Porém, uma resistência perdura ainda pela partida de minha querida filha. Ainda choro e fico muito triste às vezes. Como vou conseguir mudar este quadro? Grande abraço, Vital Froze. Vital responde. Embora devemos respeitar o luto nesses casos, com o passar dos dias, vamos compreendendo que precisamos também trabalhar o desapego. Lembrando que a alma é imortal, ela sobrevive sempre à morte do corpo físico.
Tua filha continua viva, apenas em outra dimensão. Abraço de luz. É sempre, né, um assunto recorrente também aqui nas perguntas do Vital, mas realmente, gente, eu acho que atravessar um processo de luto é exercitar muitas questões ou virtudes, não sei qual seria a palavra. Uma delas é confiar na espiritualidade. Este foi o meu caso. Confiar ou entender melhor como funciona, porque uma coisa é quando você tem teoria, né? E é importante porque te dá um embasamento, mas outra coisa é a prática. Então, confiar na espiritualidade, que tudo está dentro de um plano maior, plano que a gente escreveu, né? Ai, Deus. A segunda, o desapego, de fato. Porque é o desapego que traz, é o apego que traz sofrimento. E é um exercício, de fato. E a gente tem condições de realizar esse exercício. Vocês sabem que toda essa dinâmica, né, de manipulação que foi realizada aí, né, ao longo de milênios, quando lá em sei lá quanto, 300, 500 e bororó, não sei das quantas, aquele concílio de Nicéia retirou a palavra reencarnação, isso aí lascou com tudo, gente, me desculpa o termo, que até então reencarnação era um termo comum do cotidiano, era algo absolutamente natural. Tiraram a reencarnação e colocaram a tal da ressurreição, uma palhaçada sem tamanho, uma baita de uma palhaçada, por sinal. Aí desandou o caldo. Porque muitas pessoas, até muitos de nós temos o conhecimento da vida além da vida, da reencarnação, mas parece que fica uma coisa meio que duvidosa, né? Não que estar num papel validasse, mas é diferente, porque a crença que se estabeleceu de que a vida termina com a morte é uma coisa que está entranhada no nosso subconsciente, sim. Morreu, acabou. Não. Não acabou, não. Acabou aqui, renascemos lá. Eu já falei pra vocês, acho que do navio, né? Do comparativo do navio. Falei do navio? Não lembro. Se eu não falei, eu vou falar agora. Se eu falei, eu vou repetir. Imagine um navio. Imagine que alguém que você ama embarca num navio. E você fica aqui no porto, vendo aquele navio se afastando, se afastando, se afastando. Uma hora ele some. Mas ele continua lá, ele só não é visto por você, mas ele vai ser visto por um outro ângulo, num outro, vamos dizer, né? Numa outra localização. É a mesma coisa. O nosso corpo deixa de existir aqui para existir. O nosso corpo deixa de existir em definitivo. A nossa alma parte, né? Já desencarnada para a quarta dimensão. Quantas vezes nós já morremos? Quantas vezes renascemos? E as pessoas do nosso entorno também? Faz parte lidar com isso, minha gente, e é altamente necessário. Vamos ver aqui. Um momento, por favor. Bom dia, Vital. Gostaria de saber se já ouviu falar de Grabovoi e seus ensinamentos. Ele diz que a reencarnação hoje já não é mais necessária, que as pessoas podem viver em seu corpo físico. E fala sobre diversas outras coisas. Isso tem a ver com o processo de transição planetária? Resposta do Vital: sim. Após o final da transição, as almas não desencarnarão mais e por isso também não precisarão reencarnar, uma vez que permanecerão no corpo físico. Abraços de luz. Gente, eu sei que essa é uma ideia que para muitos causa resistência. Eu tenho com as minhas dificuldades, mas hoje eu consigo compreender melhor, porque nós já estamos vivenciando aí, né, mudanças
no nosso DNA, na base, né? Na nossa base. O corpo vai deixar de ter uma base carbono e passará a ter uma base cristal, silício. Então veja, o Vital já falou disso em alguns textos, né? De seres que optaram por fazer a sua transição, por fazer a transição, acompanhar a transição, a ascensão, na verdade, em corpo físico. Veja, nós teremos aí a distribuição ou a liberação de tecnologias que a gente nem imagina que são capazes de realizar. Nós teremos acesso a uma vida totalmente diferente do que a gente vive hoje, sem limitações. Saúde, tudo que você precisa para ter uma vida realmente plena. Eu tenho certeza absoluta que assim será. E vai chegar um momento que a gente vai entender isso com maior clareza. Bom dia, caro amigo, irmão e irmão Vital. Que alegria poder ouvi-lo novamente. Aquele que não sente ou não percebe as mudanças em seu corpo, não está pronto para ascensionar, mesmo estando numa nova frequência? Gratidão, amigo. Ótima pergunta. E o Vital responde: isso não é parâmetro para avaliar se está pronto ou não. Cada um sente quando o ajuste da frequência chega ao limite máximo. Nem todos os que ascensionam precisam sentir o extremo, mas é raro alguém não sentir nenhum tipo de sintoma. Abraços de luz. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Pô, eu não sinto nada. Putz, será que eu não vou? Não tem nada a ver, gente. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Mas todo mundo sente um coisinho, né? Seja um desconforto, uma dorzinha, um zumbido. Todo mundo, alguma coisinha sente. Não é a intensidade dos sintomas que vai te colocar numa condição de ascensionar. Não. É a tua frequência. Aliás, né? Às vezes você vê assim umas coisas que você fala, poxa vida, né? Tem gente que tá há tanto tempo acompanhando isso. Será que não... Sei lá, eu não sei se é dificuldade de entender ou é porque realmente não quer entender. Você vê cada coisa assim como condicionando, né, a ascensão a cada coisa tão absurda que não tem nada a ver. Gente, ascensão vai ascensionar quem estiver na vibração, na frequência da quinta dimensão. Ai, Márcia, que é a frequência de quinta dimensão? É a cristicidade. Ah, o que é a cristicidade? É o amor, a compaixão, o respeito, perdão, alegria. É a partilha com o outro, minha gente. É o cuidar de si, é amar a Deus, teu Deus interno sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. É isso aí, certo? Gratidão mais uma vez, querido irmão Vital Froze. Por favor, me responda aqui uma dúvida com um pedido de ajuda. Sou terapeuta e sei que posso ajudar através do meu trabalho, ajudar a muitos. O problema é, não consigo ter clientes o suficiente para trabalhar apenas como terapeuta. Então me viro como posso, trabalhando com vendas e outras coisas, mas quero atender apenas como terapeuta, pois é o que meu coração se alegra em fazer. Como faço para mudar essa situação? Como faço para co-criar isso em minha vida? Desde já agradeço. E o Vital responde: se o trabalho como terapeuta ainda não te dá as condições financeiras necessárias, é sinal que ainda deves fazer os dois trabalhos. Mesmo no trabalho com vendas, você pode ser útil. Quantas pessoas precisam apenas de uma palavra, um sorriso ou mesmo um abraço? E isso você pode fazer em qualquer lugar. Talvez essas pessoas não querem e nem sabem do potencial de uma terapeuta holística. Então, são beneficiadas por você neste outro trabalho. Há sempre um propósito em tudo. Confia.
No tempo oportuno, você poderá se dedicar somente às terapias. Abraços de luz. Olha, minha gente, e eu tenho cá comigo que esse tempo não demora muito não, porque as pessoas estão entendendo um pouco mais a importância da questão da terapia, do cuidar de si, do seu emocional, do seu mental, do seu energético. E veja, a gente precisa observar muito essa questão do cocriar. Nós somos criadores das nossas realidades. Será que eu não tenho uma crença? Nossa, viver só de terapia é difícil. Às vezes a gente não se dá conta que a gente tem essa crença. Imagina, quem que vai fazer terapia? Eu já ouvi assim, nossa, numa crise as pessoas, a primeira coisa que corta é o supérfluo, e terapia é uma delas. Se você como terapeuta acredita que terapia é supérfluo, o que você está cocriando para você? Terapia para mim não é supérfluo, não. É algo indispensável. Então, se eu olho para minha atividade profissional como qualquer coisa, é assim que o universo vai me responder, é assim que as pessoas vão responder. Meu trabalho é um trabalho muito necessário. Eu sou extremamente necessária. E é isso que eu cocrio para mim. Um trabalho que é realizado com todo o amor do mundo. Com simplicidade, sem muito nhenhenhé, muita frescurada, que eu nunca gostei disso. Pai bola. E vem quem está alinhado nesse tipo de frequência. Eu aprendi a dar valor no meu trabalho, porque eu tinha muitas travas com a coisa da terapia, de cobrar, quanto cobrar, como cobrar. Atendo gente voluntariamente também, porque eu acho que a gente precisa sim desse fluxo. Tem muita gente que precisa e realmente não tem condições e que pagaria se tivesse, não tenho dúvidas. Agora a gente precisa ter cuidado. Viver só de terapia, não dá. Poxa vida, não tô dizendo que é o caso da pessoa, porque a gente sabe que existe muito preconceito com a coisa da terapia também. Isso é coisa de gente louca. Não, é justamente coisa de gente que não quer ficar louca. E não é nem questão de loucura, é questão de estar em conexão com a sua alma. Mas a gente precisa ficar muito atento com essa coisa da crença, né? Não, será? Não dá para viver só de terapia. Não vai dar mesmo. Mas como disse o Vital, se nesse momento não é possível, né? É interessante aí fazer trabalhos em paralelo para que possa, né? Agora eu vou falar aqui uma coisa para vocês, gente. Tem gente muito talentosa e que tem a possibilidade de abrir campos em outras áreas, mesmo dentro da terapia, mas por resistência ou por achar, sei lá, o que vai na cabeça. Eu sou terapeuta, eu atendo com a mesa radiônica do Arcanjo Miguel, eu atendo com escutoterapia, com baralho cigano, com reiki, mas eu faço os meus trabalhos em grupo, workshops, encontros em sala, eu faço de tudo, porque eu acredito que a gente tem que abrir. Eu até gostaria de estruturar cursos, mas isso vai demandar um tempo que hoje eu não tenho. Então, muitas vezes eu opto por workshop ou por trabalhos como terapeuticamente, né, que eu fiz durante um tempo com 2 turmas, que é um trabalho de terapia em grupo. Então, assim, você precisa também... Peraí, olha, o atendimento aqui não tá dando, né, aquele respaldo todo. O que eu posso fazer? Além, ou buscar, né, uma ampliação até de lugares onde você possa atender. Os meus atendimentos são 100% online. Tudo que eu faço é 100% online. Isso me ajuda muito, né? Eu não atendo em espaço. Então, às vezes a gente precisa também, peraí, quais são os outros, o que eu posso fazer com aquilo que eu sei? Eu posso montar um curso? Posso. Agora, é óbvio que quando você tem um trabalho como esse, a coisa da divulgação faz muita diferença. Então, você tem uma ferramenta como um canal aqui nesta plataforma, faz diferença.
E muita diferença. Você divulgar aquilo que você realiza com o seu trabalho, né? Faz diferença. O que eu faço aqui com vocês? Não deixa de ser terapia. E é para um número aí considerável de pessoas. Quem se identifica e de repente, né, sente que precisa, me procura no privado e a gente conversa. Então, assim, são muitas as caixinhas que a gente precisa sair com relação a essa questão da terapia, da espiritualidade e tal. Agora, eu não tenho dúvidas de que vai faltar terapeutas para dar conta do trabalho. Ah, mas eu não tenho mesmo. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que vai faltar terapeutas para dar conta de tanto trabalho. Mas vamos que vamos, meu povo. Falei pelos cotovelos. Vamos lá. Um momento, por favor, que ele disse aqui que travou e que só vai funcionar na hora que ele quiser, porque quem manda é ele. E se ele realmente não se movimentar, eu não posso dar continuidade no quadro. Ah, fofinho, não faz isso comigo, não deixa as pessoas esperando. Eu não quero dar pausa ali. Entende? Mas eu vou ter que dar uma pausa aqui, gente, um minutinho. Vamos lá. Gratidão, mestre Vital. A respeito do ciclone extratropical, fiz a energização conforme sua orientação e imediatamente após a mesma senti muita fraqueza no corpo e bocejei muito, bem como lacrimejei demais. Vital responde: o bocejo é um sinal de ajuste da aura, normal quando se ora, quando se medita ou se escuta algo que eleva abraços de luz. O bocejo realmente é esse ajuste da aura. Às vezes você entra num lugar, isso serve tanto, vamos dizer, pro lado positivo ou negativo. Você entra num lugar, a energia está muito densa, você começa a bocejar, porque aquilo afetou a tua aura, de alguma forma ela está se ajustando àquilo. E vice-versa. Às vezes você não está muito legal, você entra num ambiente, ou você medita, ou você ora, você se eleva, e aí a tua aura, né, a tua energia vai se ajustar a isso. Veja, é muito comum, por exemplo, quando você toma um passe, quando você está num templo, né, numa casa espírita, numa assistência, numa tenda de umbanda, quando você aplica reiki, né, é muito comum, principalmente quem inicia, quem é iniciante no reiki, sente muito, porque há aí um ajuste, né, do campo áurico. É muito comum quando a gente realmente realiza orações, vibrações, meditações. Então, Froze, quando você diz aceleração do tempo, é efetivamente esta sensação de que nosso dia está voando? Parece que antes tínhamos muito mais tempo e fazíamos um monte de coisas em um dia, e agora estamos passando o dia correndo para tentar fazer as coisas. Parece que tudo está acelerado. Resposta do Vital. Isso também mostra a aceleração do tempo, mas o mais incrível que está acontecendo é a aceleração em termos de consciência. Estamos num verdadeiro voo quântico. Abraços de luz. Ô, gente, estamos mesmo. Vocês podem observar que certas situações ou certas questões que antes nós tínhamos um entendimento mais limitado, hoje a gente já compreende com muito mais facilidade. Por quê? Porque houve essa expansão, né, da consciência, mas num tempo muito acelerado. Não há dúvidas de que o tempo se acelerou, é óbvio, isso é evidente. A gente começa a fazer as coisas, quando olha no relógio, acabou o dia. Mas é realmente muito mais do que isso. É a percepção e até mesmo o entendimento de questões que antes a gente tinha até uma certa dificuldade e que hoje são muito, muito, muito mais fáceis e muito mais claras da gente entender. Veja, vou dar aqui até um exemplo para vocês. A questão dos próprios fractais. Gente, eu tinha uma dificuldade de entender o que era, como era, porque era, não vou dizer que eu sou expert, mas hoje eu já consigo entender muito melhor. E é engraçado porque parece que houve um momento que fez assim, ó, e aí tudo clareou. Isso é um exemplo, existem muitos outros, até a própria questão aí
da transição em muitos aspectos, né? A própria questão do corpo aqui, como foi falado, né? Do corpo físico. Antes eu tinha dificuldade de entender como se daria a ascensão a nível do corpo físico. Hoje eu já consigo entender melhor. Vamos lá, boa noite, prezado Vital Froze. É sempre um prazer, é sempre uma grande satisfação poder contatá-lo. Espero que estejas bem. Gostaria de saber seu ponto de vista no que diz respeito à doação de órgãos e também sobre doação ou recepção de sangue. Sou grato por sua atenção. Namastê. Vital responde, a doação, seja o que for, é sempre um ato de caridade. Obviamente que a providência divina aprecia positivamente a doação de órgãos ou de sangue. Nenhuma dúvida quanto a isso. Abraços de luz. Tá aí uma dúvida que eu tenho. Por que gera dúvida a doação de órgãos ou de sangue? Não, porque é pecado, não, porque a pessoa vai levar a energia da outra e não sei mais as quantas, não sei. Ou eu sou muito realmente, não sei nem dizer o que eu não consigo entender. É um ato de doação. A pessoa desencarnou, aqueles órgãos vão apodrecer. Por que não salvar a vida de outro? Fulano está precisando de... Quantos casos a gente já não ouviu aí de determinadas religiões que abominam doação de sangue e que crianças ou pessoas que precisavam de transfusão morreram porque as pessoas não autorizaram? Eu não consigo entender isso não, sinceramente. Se existe a técnica, a possibilidade, né, de se fazer a transfusão, a doação, por que não? Quantas pessoas vivem hoje com órgãos de outros, né, ou porque receberam transfusão de sangue? Vem dizer que isso não é de Deus? Oxi, se não é de Deus, é de quem? Complicado, hein? Complicado. A gente, olha, é cada coisa assim que a gente... É lógico que eu não vou discutir aqui religião, nem o que é ou deixa de ser. Mas tem umas coisas que são tão óbvias, que não deveriam nem ser discutidas, porque né, tem uma outra questão com relação também à cremação, né? Que não pode, porque... olha o que eu já ouvi. Não pode cremar o corpo, porque no dia da ressurreição... Que ressurreição, meu amigo? Ressurreição do quê? Morreu o corpo lá já? Ou ele vai voltar do pó e vai ressuscitar? Então, assim, por isso que eu falo, tem umas coisas que não dá para entender, né? O que se fala, né, segundo a doutrina, né, espírita, é que pede-se um tempo de 72 horas após o desencarne para a cremação, porque é um tempo que precisa para, em definitivo, se desligar, né, toda, vamos dizer, a aparelhagem da alma. Também hoje em dia não sei se isso é ou não é, porque com tanta coisa que a gente sabe que teve manipulação, mas eu acho que é algo, no mínimo, a ser considerado, por que não? Agora, essa coisa de que não se pode, olha, tem umas coisas que realmente... Vamos lá. Vital Froze, a consciência de Sananda já tinha encarnado na Terra antes da encarnação que ele se chamava Jesus? Resposta do Vital, não tenho essa informação, mas sabemos que a consciência de Sananda precisou de 2000 anos para se preparar num adensamento até se alinhar com as energias do planeta Terra. Particularmente, não vejo muitos indícios de que ele tenha encarnado antes. Não ao menos nesses últimos 26 mil anos. Porém, pode ter vindo outras consciências da mesma mônada e da mesma dimensão dele. Abraços de luz. Eu acredito nisso, que tenha vindo seres da mesma mônada. Né? Eu já ouvi alguns relatos dizendo que Jesus já teve outras encarnações, que ele foi a encarnação de não sei quem. Pode ser, também não veria nada de absurdo nisso. Mas eu tenho cá comigo que na Terra ele esteve realmente como Jesus. Mas também não importa, porque o que importa é o que ele é e o que ele nos deixou. Mestre Vital Froze, posso abraçar uma árvore? Porque moro sozinha, ao meu redor as pessoas ainda não despertaram a vibrar nesta energia coletiva para abrandar, amansar esse ataque, que foi o texto do ciclone, né?
Faz diferença ser nominal ou vegetal? Eu sou sozinha, isto é, não tenho humanos despertos, mas tenho meus amigos animais, vegetais e minerais. Resposta do Vital. Você pode sim, mas mesmo assim, estando sozinha, a intenção pode ser colocada no coletivo. Não é preciso se reunir fisicamente. Abraços de luz. Aproveitar essa resposta só para dizer, né? Todas as vezes que a gente precisar intencionar para algo, né, coletivo, como foi o caso desse texto que falou do ciclone, mesmo que a gente não consiga estar reunido com outras pessoas ao mesmo tempo, seja fisicamente ou não, a gente intenciona que a minha vibração se una à vibração maior, né, para atenuar, minimizar, erradicar os problemas de tal região. Por isso que eu falo tanto da intenção. Intenção. Intenção, intenção. 6 horas da tarde vai ter uma meditação lá. Não posso fazer às 6 da tarde. Eu vou fazer às 10 da noite. Mas às 10 da noite eu vou fazer. E com o meu coração eu vou intencionar que aquela vibração, aquele sentimento, aquela energia se una às vibrações que foram realizadas às 18 horas. Certo, minha gente? Acho que é isso aqui, meu povo. Por enquanto, é isso aqui, tá bom? Amanhã será um novo dia, onde eu trarei mais um conteúdo para vocês. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e amanhã a titia volta com mais um conteúdo. Um beijo, gente, até mais.